seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora da Anunciação, neste dia tão importante. Estamos a 9 meses do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, aquela que disse o seu faça-se a Deus, esteja abençoando a você, a cada um de nós, nesta caminhada tão importante do Jubileu de Esperança, da preparação para o centenário da Diocese de Ponta Grossa. Uma boa noite, quero acolher a você que está entrando aí conosco para participar da nossa live, você catequista do Jubileu, que está aí pelo Meet, você que está pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Sou o Padre Wagner, assessor diocesano da catequese e também membro do grupo de reflexão teológica. Boa noite a todos, é uma alegria estarmos participando agora já no 7º encontro, né? Nós já fizemos um caminho e agora hoje vamos dar mais um passinho, né? Então, quero saudar a todos os nossos queridos catequistas do Jubileu, né? Vocês que estão nesse momento de preparação para depois acolher os nossos adultos, fazer esse itinerário tão bonito, né? Que nos insere cada vez mais nesta vida de seguimento de Jesus. Então, que bom podermos estar juntos hoje, né? Quero saudar também hoje especialmente a irmã Romilda, aniversário dela, né? Olha, ela teve a graça de nascer no dia da Anunciação do Senhor. Então, parabéns, irmã, mais uma vez, né? Obrigada, boa noite a todos, né? E muito obrigada por esse carinho, né, que a gente sente, sobretudo nesse dia. Me senti, assim, abraçada mesmo, né, por muitas pessoas, as secretárias, né? Teve o encontro das secretárias hoje, né? Com vários padres também presentes ali. E foi, assim, muito bom. Foi um momento gostoso, né? Muito, assim, gratificante poder ver tanta gente empenhada, né? Também a colaborar com os padres, com a missão que nós estamos desenvolvendo aí. E quero agradecer a cada um de você que aí da sua casa está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Muito bem, boa noite, parabéns e muito obrigado, irmã, que nos ajuda na Secretaria da Ação Evangelizadora e hoje celebra conosco o Dom da Vida. Queremos agradecer e rezamos juntos e, mais uma vez, cumprimentar você que nos acompanha e que juntos queremos dar mais um passo nesse caminho de preparação para esse trabalho tão importante de evangelização como catequistas do Jubileu. Muito bem, já estamos no 7º encontro, já estamos aí caminhando para a reta final das nossas formações, as 3 últimas semanas, e vamos falar propriamente dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Já vimos todo este bonito caminho, desde o pré-catecumenato, catecumenato, os ritos de passagem, as celebrações próprias desses momentos, e agora nós estamos aí adentrando este passo tão importante hoje, falando do sacramento do batismo. E vamos ter hoje assim, um momento bem especial, até com uma simbologia própria, que a irmã Flávia aí ajudou também a preparar, a irmã Romilda, né, para que a gente possa viver bem esta nossa noite, não é, irmã? Isso mesmo, né? Nós queremos depois, vai ter um momento especial e nós até deixamos aqui prontos, né, o nosso símbolo. Você que tem aí em casa também, de repente você tem uma vela aí, vá pegando ela, né? Aproveite que nós vamos daqui a pouco, né, no momento da introdução, então do canto, né? Vá lá buscar uma vela que depois também nós vamos fazer um momento especial e você vai poder acompanhar aí da sua casa conosco. Muito bem, vamos iniciar esta nossa noite de encontro colocando-nos diante da Santíssima Trindade e fazendo também a oração da dezena do terço pelas vocações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. São José, rogai por nós. E nós vamos hoje falar do batismo, então nós vamos começar cantando essa canção bastante animada, que nos recorda da missão que recebemos pela graça batismal. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor. Vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Vou anunciar a boa nova de Jesus. Como profeta recebi uma missão, onde eu for serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Muito bem, então esta canção nos ajuda a introduzir a temática de hoje, quando vamos começar a falar, depois desse momento importante da purificação e iluminação, dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Vamos falar propriamente hoje do batismo. Então você que está aí com o seu livrinho, vamos lá na página 44, acompanhar a introdução, rezar também com a palavra, viver este encontro. O tempo em que a maioria das pessoas frequentavam a igreja já passou. Hoje vivemos alguns desafios bem concretos na evangelização. Muitos não participam das missas. Existe uma alta porcentagem de católicos sem consciência de sua missão de ser sal e fermento no mundo. Muitos cristãos têm uma identidade cristã fraca e vulnerável. Vivemos em tempo de evangelização, uma época em que as pessoas precisam ser evangelizadas, precisam descobrir o tesouro da fé e a alegria de serem discípulos
a partir do encontro com Jesus. E nós queremos rezar a partir desta realidade. Eu lembro que uma vez alguém falava de uma pesquisa que basicamente 8% dos católicos no Brasil frequentam as missas dominicais. Se a gente for levar em conta isso, de fato é um número muito pequeno. Muitas pessoas precisam ainda afirmar a sua consciência, a sua identidade. Por isso vamos, neste primeiro momento, rezar um pouquinho com a palavra. Você pode pegar a tua Bíblia, lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 35 a 45. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em nossa vida. Para isso é importante um silêncio no nosso coração, para que ouçamos o que Jesus vai nos dizer no dia de hoje. Ouçamos com atenção, então, a meditação desta passagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João estava lá de novo com os seus 2 discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4h da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um instante de silêncio diante da palavra que ouvimos e meditamos. Observemos os pontos que mais nos interpelam. Aí na tua casa, ou no local onde você estiver, sozinho ou em grupo, se desejar, pode ler novamente o texto, com calma, meditando, e partilhar aquilo que mais chamou a atenção. Gostaria de lembrar que esta frase, Mestre, onde moras, venham e vocês verão, vinde e vede, esta frase está no nosso plano diocesano de pastoral. Ilumina toda a nossa caminhada como igreja diocesana, à luz das diretrizes da ação evangelizadora, para nós também vivermos esta caminhada como discípulos de Jesus, fazendo esta descoberta de quem é Jesus, aceitando o convite para ficarmos com Ele também, e o grande desafio, que nós também sejamos uma igreja missionária, convidando as outras pessoas, encontramos o Senhor. Então são frases, palavras, que já no nosso cotidiano da caminhada diocesana se fazem presentes. Mas é sempre bom retomarmos assim na nossa experiência pessoal, na nossa vida batismal, este convite que também Jesus faz a nós. Vinde e vede.
Vamos ouvir com calma novamente esta passagem, mais uma vez revisitando os versículos, as expressões que nos chamam mais atenção, que sentimos assim, que nos envolve de tal modo que, como dizemos, é Deus falando a mim, a cada um de nós, a partir de sua palavra. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse: Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Meditando esta palavra, que nós, depois de ouvirmos o que o texto nos diz, possamos também nos perguntar o que Deus tem a nos dizer. Eu fico sempre, ao ouvir esse texto, imaginando, né? André, aquele encontro que ele teve maravilhoso com Jesus, permaneceu com ele o dia todo, né? O momento deve ter sido tão marcante que o Evangelho traz ali até horário, né? Eram 4 da tarde. E aí permaneceram todo dia com Jesus. E ele foi, imagina, encontrou o irmão Simão e conduziu-o até Jesus. É a figura do catequista, né? Aquele que tem o seu encontro pessoal com Jesus e depois tem essa missão de conduzir outros para Jesus, né? Assim como também Filipe, né? Encontrou-se com Jesus e depois foi anunciar para Natanael e levou Natanael até Jesus, né? Então aqui nós temos bem claro, né, nesse caminho de catequistas do jubileu, que nós sejamos também como André, como Filipe, né? Tenhamos o nosso encontro profundo, nosso encontro pessoal com Jesus e depois tenhamos esta disponibilidade, esta alegria, esta coragem de levar outros para Cristo, né? Esta é a nossa missão, de conduzir até Jesus. E até a atitude bonita de São João Batista também, né? Ele tinha os seus discípulos, eles estavam caminhando com ele. E quando João vê que Jesus está passando, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, é ele que nós devemos seguir, né? Então, essa postura de João Batista que preparou, de fato, o caminho para Jesus, mas depois conduziu, né, os seus discípulos para serem discípulos de Jesus. Então, que nós também tenhamos esse desejo, não ter gente só para a nossa pastoral, para a nossa comunidade ou para o nosso grupo, mas que sejamos, de fato, evangelizadores. Evangelizar significa proporcionar às pessoas um verdadeiro encontro com Jesus e o seguimento a Ele. Também fico pensando nesse texto e a palavra que mais me chamou a atenção é esse permanecer, né?
permaneceram com ele, ficaram com ele, né? Esse estar com Jesus. Mas não estar por estar, né? Mas exatamente para aprender dele, né? A ser discípulos, né? E essa permanência com o Senhor não é nem um mandamento, uma ordem, mas é algo que nasce do profundo do coração do discípulo que se encontra com o Senhor, e essa perseverança ela vem como que um desejo de ficar mais, de aprender mais com o Senhor, né? Então essa permanência ela nasce assim de uma maneira quase que espontânea, como igual quando acontece com amizade, né? Que a gente conhece alguém assim que a gente fica encantado, a gente quer visitar mais vezes essa pessoa, ficar com essa pessoa, porque tem algo especial. E imagina com Deus, né? Que é o nosso Pai, né? É aquele que mais quer o nosso bem, né? Então, essa permanência é algo que, primeiro de tudo, faz bem a nós, e depois aquelas pessoas que a gente vai encontrando e vai conseguindo abrir o coração, partilhando, né? Os sentimentos, as sensações que a gente vai experimentando, né? Durante esse caminho. Destaco também, no finalzinho, a experiência daquilo que se realiza na vida de Simão. Simão, tu és Cefas, tu és Pedro. Ou seja, a partir desta experiência de um encontro com o Senhor, a vida daquele pescador se transformou totalmente. A partir de agora, ele assume uma nova identidade. A identidade daquele que foi chamado, preparado, enviado pelo próprio Cristo. E fazendo então esse paralelo com a experiência do batismo que vamos falar hoje, é exatamente assumir esta identidade. Somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. E, portanto, quando somos chamados pelo nome, algo acontece em nós. Quando sobre a nossa cabeça se derrama a água e se diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa vida se transforma de tal maneira que, para a eternidade, não seremos mais os mesmos. Aí a expressão que nos primeiros encontros apareceu muito, neófito. Portanto, nós somos filhos, filhas de Deus. E é a maior graça, uma graça que nos transforma e o chamado vem a partir da nossa realidade, da nossa história. Ninguém é obrigado a assumir a vida batismal, mas todos aqueles que livremente assumem, veem a sua vida transformada com um selo que é para a eternidade. Eternamente, filhos, filhas de Deus. Uma marca que nunca, nada nem ninguém poderá tirar de nós. Como nunca foi tirado da vida de Pedro a marca de ser esta pedra, de ser esta pedra sustentada no Cristo, que é o alicerce, a pedra angular da nossa igreja. Isto. Vamos continuar mais um pouquinho? Então vamos lá, né? Você que nos acompanha, estamos ali na página 45 do nosso livrinho e vamos dar sequência, né? Existem 3 sacramentos que abrem as portas para a vida de fé. São chamados de sacramentos de iniciação à vida cristã: batismo, eucaristia e crisma. Muitos que o receberam até frequentam a igreja e grupos como o nosso, mas não estão suficientemente evangelizados. Todos nós aqui já recebemos os sacramentos da iniciação à vida cristã, batismo, eucaristia e crisma. Façamos uma avaliação silenciosa. Que tipo de cristãos somos nós? Cristãos evangelizados que se esforçam para viver no caminho de Cristo e na participação de comunidade? Ou ainda precisamos de um novo despertar em nossa vida de fé? Aqueles que sentirem a vontade de falar aqui é para falar, não sei se é para dizer alguma coisa ou não. Mas aqui tem uma frase aqui que as próprias diretrizes da ação evangelizadora, que estão em construção, que serão aprovadas em abril, mas num texto que já nos ajuda a entender este caminho que a igreja faz, fala justamente isso. Cristãos que ainda não são suficientemente evangelizados. O fato de termos recebido os sacramentos, aquilo que o padre Wagner dizia,
que transforma a nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, nem sempre é de fato uma escolha pessoal que a gente faz, né? Nem sempre nós assumimos com clareza essa vida de fé na comunidade. Então, este fato de sermos, necessitarmos de sermos constantemente evangelizados é uma necessidade diária. Até nós padres, né? Já fomos batizados, crismados, mas o processo, ele continua na nossa vida. Esse encontro com Jesus a gente precisa fazer e refazer todos os dias, né? Nós precisamos a cada dia deixar que Deus nos desperte e nos abra os ouvidos para escutar como discípulos, né? Como bem diz a palavra. Então, é todo dia, né? Esta vida, esse encontro com Cristo, nós precisamos abrir o coração para estar fazendo, refazendo e assim nos mantendo com esta chama viva, né? Tão bonito esse hino do jubileu, né? Chama viva da minha esperança. Então, é todo dia que nós precisamos acender esta chama e ir cultivando esse relacionamento com Ele, né? Assim como um relacionamento entre as pessoas, né? Lá na família, entre os amigos, a gente precisa cultivar a cada dia também com Deus, é assim, né? Então, às vezes, a gente tem aquele primeiro encontro, né? E fica todo empolgado, mas daí deixa essa chama ir aos pouquinhos se apagando. E não, né? Nós temos que, a cada dia, fazer e refazer o nosso encontro com Cristo e assumir a nossa caminhada de discípulos, né, todos os dias, para que realmente, ali a pergunta, né, para que nós possamos realmente viver no caminho de Cristo e na participação da comunidade. Porque também não dá para viver sozinhos, né? A gente também tem que ser um discípulo que vive com os outros discípulos, né? Na vida de comunidade, que a gente faz e refaz esse encontro com Cristo. Então, é preciso que tudo isso esteja presente. Agora é tempo de quaresma, é tempo de rever as nossas escolhas e de nos recolocarmos nesse caminho de seguimento de Jesus na comunidade, né? Eu acredito assim que a mudança na nossa linguagem nos ajuda a interiorizar também o significado daquilo que vivemos. Ao invés de dizer eu fui batizado, quando eu falo eu fui, eu de repente lembro uma data específica como se tivesse sido apenas uma celebração, um momento festivo, mas que ficou lá no passado. Mudar a expressão fui batizado pela expressão eu sou batizado. Porque quando eu falo eu sou batizado, eu sou crismado, portanto eu sou iniciado na vida cristã, eu estou trazendo algo que é hoje, que é presente, porque aquele dia do nosso batismo, e eu sempre na festa do batismo do Senhor, eu sempre provoco a comunidade para que levem até como um compromisso de buscar saber a data do batismo, porque comemoramos sempre o aniversário natalício, hoje da irmã Romilda, mas é importante comemorar também o nosso novo nascimento, principalmente este nascimento que é para a vida eterna, o dia do nosso batismo. Então, que dia eu fui batizado? Procura lá na paróquia, se não sabe, na paróquia onde você foi batizado, vai estar lá o registro e vai saber a data. Ali foi o início de um caminho que vai acontecendo. Não é algo que se deu realmente num momento histórico, definitivo e pronto. Não, ele vai acontecendo na nossa vida. Então, eu sou batizado, eu sou cristão. Essa expressão sou, ela dá uma conotação de permanência e isto é fundamental na nossa consciência de fé. Isto. Vamos dar mais um passinho. Iniciação à vida cristã é o modo de entrar em contato com Jesus Cristo e iniciar o discipulado. É a primeira iniciação nos mistérios da fé. A maioria fez a sua iniciação na infância, quando foi catequizado. Outros fazem o seu caminho depois de adultos. O certo é que todos os tempos modernos exigem de todos os cristãos uma retomada na compreensão do que significa ser discípulo missionário de Jesus. Todos nós precisamos tomar consciência de nossa iniciação à vida cristã, ou seja, o que significa sermos iniciados na vida em Cristo, na vida de fé. Precisamos ter consciência de que fomos configurados a Cristo pelos sacramentos.
Muito bem, vai marcando aí algumas expressões que são bastante importantes. Aparece às vezes algumas expressões ali que depois a gente precisa aprofundá-las, compreendê-las um pouquinho melhor. Embora ali na parte em negrito apareça a expressão fomos configurados, mas é importante saber que pelo batismo nós somos incorporados a Cristo. Somos incorporados a Ele, assumimos a vida dele. A configuração ela se dá de maneira de outros modos e também no assumir a vida de Cristo. Então aqui o configurado refere-se a assumir esta vida realmente do Cristo, mas precisamos estar nele. Então vai grifando, vai anotando, vai depois pesquisando para que você possa aprofundar bem este caminho formativo. Vamos ver a mensagem agora da Palavra de Deus, um segundo momento. O primeiro momento foi ali então a leitura da palavra e o segundo momento, agora na página 46, a mensagem que está nesse texto que acabamos de meditar. No texto do Evangelho, vimos que os apóstolos necessitaram de uma iniciação. Jesus os ajuda a descobrirem seus mistérios aos poucos, devagar. Jesus continua a fazer a mesma pergunta a cada um e a cada uma de nós. O que procurais? Como os discípulos, queremos saber quem é o Senhor. Desejamos saber sobre Ele, sobre sua moradia. Jesus não é uma resposta pronta, mas propõe que façam a experiência. Vinde e vede. O encontro com Jesus gera conversão. Os discípulos não apenas se encontraram com o Mestre, mas começaram a caminhar com ele. Iniciaram o seu seguimento. Queremos nos converter cada dia mais a Cristo Jesus, mudando nossas atitudes e nossos valores, nosso modo de proceder. A nossa conversão está fundamentada no seguimento da vida de Jesus de Nazaré. No seguimento da vida de Jesus de Nazaré. Guarde esta expressão no teu coração. Resposta à palavra de Deus, então agora o nosso terceiro momento. Como Felipe contou sobre seu encontro com o Senhor a Natanael, também todos os iniciados na fé, são missionários que partilham com os outros seu encontro pessoal com o Senhor. Como iniciados, testemunhemos a alegria de sermos discípulos missionários. Tenhamos consciência de que muitos de nossos amigos e conhecidos, mesmo tendo recebido os sacramentos na igreja, não são conscientes de sua iniciação à vida cristã. Eu vou fazer uma tentativa aqui de apagar a luz para nós termos assim a noção um pouquinho mais da vela. Embora aqui no estúdio não seja assim tão possível isso, o Osmar vai fazer isso. Que aí a gente tem uma percepção que quando vocês forem fazer este gesto aí na comunidade, façam esta experiência, né, de sentirem apenas a luz, né, que é a vela, que é a luz de Cristo, que é este sinal da nossa fé. Acho que aqui nos ajuda a termos este olhar para uma única luz. E só quem morou no interior sabe o valor que tem uma vela, né? Quando precisávamos iluminar o ambiente e não tínhamos ainda luz elétrica, eu digo não tínhamos porque eu vivi esse tempo, não sou tão antigo, mas fiz essa experiência. Então a gente sabe assim o valor de uma vela numa casa para iluminar todo o ambiente. Hoje nós temos tanta facilidade. E aqui nós percebemos, então, esta centralidade da luz na nossa vida. É este o lugar de Jesus na vida de cada um de nós. Esta é a única luz e João aponta para o Cordeiro de Deus, a luz que nos ilumina e tira os nossos pecados. Cristo é a luz da nossa vida. Como iniciamos na vida de fé, deixemos a luz do Senhor brilhar em nossos corações e em nossos caminhos e recebamos a luz de Cristo.
Nós vamos viver esse momento. Enquanto isso, nós vamos cantando. Aí na tua casa também, se você tiver uma vela, faça esse gesto aí, apagar a luz um pouquinho, se for possível, acender a tua vela, fazer essa experiência da luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E ainda uma terceira vez, cantemos bem suave. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Lembremos agora, por um instante, as nossas promessas batismais. Estamos falando da renovação das promessas batismais. Assumamos o compromisso de viver a graça que recebemos pelos sacramentos da iniciação à vida cristã. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo aquilo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora que já renunciamos ao mal, renovemos a fé que recebemos da Igreja. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que recebemos da Igreja e que professamos. Esta fé é a razão da nossa vida, da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. Então, estas palavras nós acompanhamos sempre em momentos importantes, no dia em que, por exemplo, as crianças recebem o sacramento do batismo, os adultos que ali estão, os pais, padrinhos, as pessoas presentes, renovam as promessas do batismo. No momento da crisma, os que serão crismados renovam as promessas batismais. Na vigília pascal, nós fazemos o momento da renovação das promessas. São momentos assim muito preciosos em que recordamos a fé, que é a razão da nossa alegria e da nossa vida em Cristo Jesus. Então, que esta luz ilumine sempre os nossos caminhos, os nossos passos, para que vivamos a fé que professamos. Amém. Amém. Pagar a velhinha? Faltou o bolo aí. Aniversariante já pagou a velhinha aí, ó. Muito bem, então assim, só para simbolizar mesmo um pouquinho esse momento que é precioso dentro da celebração da iniciação à vida cristã.
Gesto de compromisso. Nos últimos tempos, a Igreja tem enfatizado a importância da iniciação à vida cristã de adultos. Alguém em nossa comunidade precisa ainda receber os sacramentos de iniciação cristã ou algum deles? Conhecemos alguém que precise e deseja recebê-los? Olha que as missões do Jubileu estão nos ajudando a dar estes passos. Vamos convidar também pessoas que receberam os sacramentos, mas estão afastadas e nem sabem o que é viver a vida cristã. Participemos com entusiasmo das visitas missionárias. Eu quero lembrar aqui o sinal da nossa visita missionária, as capelinhas que estão sendo deixadas nas casas, está sendo esta marca bonita, né, que é o presente que fica nas famílias, olhando para a nossa igreja mãe, a catedral, que se abre, Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, hoje com esse dia bonito de Nossa Senhora da Anunciação, é a Mãe de Jesus, aqui Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. Com a oração do centenário, rezamos pela nossa diocese, rezamos pelo jubileu para dizer, estamos em comunhão. É a igreja diocesana, vivendo em comunhão com toda a igreja, esta comunhão, esta caminhada como os discípulos de Jesus. E atrás, cada paróquia se identifica com o seu telefone, e-mail, né, o contato para quem precisa, né, dos serviços e informações da Secretaria Paroquial, bem como os horários de missa. Eu gostaria de lembrar que também aqui tem um QR Code. Quem quiser fazer uma oferta, neste QR Code aqui, estará também ajudando na celebração do nosso jubileu em maio do ano que vem. Então, toda ajuda sempre é bem-vinda. Nós queremos ajudar as pessoas a se encontrarem com Jesus e comprometidas com Jesus, que nós possamos cuidar da nossa igreja, também das nossas celebrações, sentindo que é a nossa igreja que também celebra este momento importante. Ir nas casas significa também fazer o convite, como os discípulos fizeram. Encontramos o Senhor. E aí também levamos as pessoas que desejarem fazer esta preparação para a comunidade. E aí nós temos o itinerário, né? O material que já está pronto para os adultos fazer este caminho ao longo de todo o ano. Aqui temos o primeiro volume, mas teremos mais 4 ou 5 livrinhos desse, que ao longo do ano, desde a Páscoa deste ano até a Quaresma do ano que vem, darão assim um subsídio ou então um material para ajudar neste caminho, ajudando as pessoas a se encontrarem com Jesus e se comprometerem com Ele. Então, assim, já fiz esse convite também para que quem quiser já pode fazer o pedido desse material. Isso mesmo, né? Nós estivemos hoje com os secretários de todas as paróquias da nossa diocese, já estão também sabendo. Então, se você é da tua paróquia é catequista do Jubileu, já vão pensando aí, né, quantos livrinhos precisam. Os catequistas já podem ter os livrinhos para irem dando uma olhada, né, nos encontros. E depois que terminar as visitas, faz lá o levantamento de quantos adultos, né, que vão precisar. E aí nós já estamos com os livrinhos à disposição, né, tanto a irmã Romilda ali na ação evangelizadora, quanto na catequese no centro diocesano, né, nós estamos à disposição para receber esses pedidos, né. Muito bem. Isto é importante que estes momentos sejam vividos assim de maneira bem plena, procurando fazer bem cada momento, cada processo. Eu recordo que nós estamos cada vez mais próximos da data do início das catequeses do Jubileu. Então, é importante que também corramos atrás. Não nos preocupemos no sentido de que eu não vou precisar chegar lá para dar uma aula para a pessoa que vai ser preparada. Não é esse o objetivo. Eu vou fazer um encontro com ela, eu vou aprender junto com ela, e é importante que as pessoas que estão lá, que serão acompanhadas, tenham esta ciência. Não é um expert, um teólogo, uma teóloga que vai lá dar essa formação. É um cristão, é alguém iniciado na vida cristã que vai procurar transmitir aquilo que ele mesmo recebeu. Por outro lado, veja, o subsídio, esta formaçãozinha que nós apresentamos aqui, é uma base que nos ajuda realmente a rezar e a refletir
sobre o básico do básico, né? Vale a pena sermos curiosos, vale a pena aprofundar um pouquinho mais o que é realmente o batismo, essa porta de entrada para a vida na graça, para a vida na igreja, para depois poder realmente estar inserido numa comunidade, o significado da vida batismal, enfim, compreender esta vida como filho, filha de Deus em Cristo Jesus. Tudo aquilo que buscarmos de conhecimento é importante. Então vai lá, visita o Catecismo da Igreja Católica. Na terceira parte, melhor dizendo, na segunda parte do Catecismo, nós temos toda uma explicação, toda uma preparação ali bem clara, bem objetiva sobre os sacramentos. Então vale a pena dar um mergulho realmente lá para conhecer nos documentos da igreja, sermos curiosos. Podemos também nós termos uma preparação suficiente, eu diria, para não chegarmos também, às vezes até preocupados diante de um momento assim que vai exigir de nós, sim, mas ao mesmo tempo vai nos levar a um crescimento como pessoas, né? Lembrando, então, está cada vez mais próxima a data e a irmã Flávia tem aqui a calendarização, que é uma proposta, né, para todos nós. Eu estava pensando aqui, né, a nossa proposta é na segunda semana lá do tempo pascal iniciar a catequese com esses adultos, que seria ali do dia 27 de abril até o dia 3 de maio, né, naquela semana iniciar. Então, hoje é dia 25 de março. Significa que daqui a um mês nós já estaremos começando esse processo. Então, o tempo voa, né? Realmente, nós precisamos já estar com os livrinhos em mãos, né? Os catequistas e depois né? Aquelas pessoas os adultos que vocês encontrarem ali nas visitas ou que forem até as paróquias, né? Buscando esse processo, esse itinerário da iniciação à vida cristã. Então, nós temos um mês aí para ter os livrinhos em mãos e para iniciar. Então, né? O tempo voa, não deixe para amanhã o que pode ser feito já, né? Vai pedindo os livrinhos, vai tentando entender, ter em mãos, né? Para que possa ter segurança na hora de começar, né? Lembro que nós estamos nas visitas, né? E depois que chegarem as fichas lá nas comunidades, né? As fichas estão aqui, vai precisar ver lá onde que tem, né, os adultos que estão precisando, que disseram ali que desejam receber os sacramentos da iniciação, que querem fazer este itinerário da iniciação à vida cristã. Então vai ter que ir procurá-los, né? Entrar em contato, ou via telefone, ou ir na casa. Melhor seria ir na casa, né? Uma visita para realmente combinar como é que vai acontecer, né? Aonde vai fazer esta catequese, onde que vai, né? Vamos fazer nas casas ou vai ser lá na paróquia, dependendo. Já até quando o Dom Bruno esteve aqui, ele até explicou sobre isso, né? Que o ideal seria nas casas, mas se não for possível, pode ser usado um espaço na paróquia também, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Então, nós temos um mês para ir articulando tudo isso, né? Você, catequista do Jubileu, né, tem que já ir pensando em tudo isso, né? Nessa organização. Então, não deixe para amanhã, realmente, né? Vai pedindo, veja lá na paróquia, né? Nós orientamos na semana passada, né, falamos sobre isso, e hoje reforçando aqui, né, que os pedidos precisam ser feitos pela paróquia, né? A paróquia pega lá uma quantia e você depois procura lá na secretaria paroquial, né, para pegar o seu livrinho. Porque pela paróquia facilita, né? Até depois vai o boleto e tudo isso, né? Então, essas questões práticas, né, a gente precisa ir pensando, porque o tempo vai passando. Logo nós já vamos estar ali, né? Daqui a um mês nós já estamos iniciando. Esse primeiro volume tem 6 encontros, né? São os encontros do pré-catecumenato, aquele primeiro anúncio animado, né? Então, a ideia é começar no dia 27, naquela semana entre 27 de abril e 3 de maio, para que depois, lá no dia de Pentecostes, aconteça a celebração da entrada no catecumenato, né? Faça esses 6 encontros desse livrinho, e aí, no dia de Pentecostes, aquela celebração bonita que nós falamos aqui no primeiro encontro, né? Quando nós iniciamos aqui, né, foi dos primeiros encontros, foi a celebração de entrada no catecumenato, de assinalação dos sentidos e entrega da palavra. Lembra que o padre Joel colocou lá a estola que nós fizemos com a irmã Romilda, tudo. Então, 6 encontros, e aí logo vem essa celebração. Então, gente, vamos ficar atentos aí às datas para que a gente possa... Né, tudo isso tem um sentido, né, para que chegue lá no outro ano, em 2026, lá na Quaresma, aconteça a celebração de eleição no primeiro domingo da Quaresma, depois os escrutínios no tempo da Quaresma, e daí na Páscoa, na Vigília Pascal, aconteçam os sacramentos.
Então, esse é o processo da iniciação, né, que a gente está preparando cada um de nós, né, preparando o coração de todos os nossos catequistas para viver bem esse processo. Muito bem. Nós vamos, então, encerrando este momento do encontro, vamos fazer a nossa oração e aí vamos deixar, como temos feito, à disposição para você participar também, deixando a tua pergunta. De repente hoje, então, falando propriamente do sacramento do batismo, pode surgir muitas questões, muitas dúvidas. Você aproveite aí para perguntar. Lembrando que nós estamos vivendo também, quando se fala propriamente, né, do batismo de criança, nós temos a catequese batismal, que tem sido aí uma experiência nova, né? Não é propriamente assim a nossa responsabilidade imediata, né, como da catequese diocesana, tem a pastoral do batismo, tem a assessoria própria que acompanha, mas nós estamos vendo toda esta realidade também nas paróquias e tem sido uma experiência nova para muitos. E depois toda a preparação aí dos adultos, o que significa propriamente o batismo, momentos assim. Então, se você tiver alguma dúvida, aquilo que nós pudermos ajudar, nós ajudaremos. O que não conseguimos, a gente guarda e deixa para procurar a resposta aí para uma outra ocasião, tá bom? Vamos cantar um pouquinho esta canção que foi bastante cantada na época das Santas Missões Populares. Não sei se eu lembro muito bem a estrofe, mas vamos ver o que sai. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Sabe cantar a estrofe? Vamos ver o que sai aí. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus, América Latina e aos sofridos povos seus, que passam fome, labutam, se condói, mas acreditam na libertação. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do Centenário da Diocese, está lá na primeira folha do nosso livrinho. Ó Deus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito de amor, há 100 anos consolidastes vossa Igreja, aqui nos Campos Gerais, pela Diocese de Ponta Grossa. De um povo de tropeiros, migrantes e aventureiros, constituístes uma família de irmãos, com mais vida e comunhão. Somos hoje peregrinos de esperança e abertos à missão. Por isso vos suplicamos, continuai a derramar vossa vida em nosso chão, para que nos anos ainda por vir, prossigamos transmitindo o grande tesouro da fé, pelo amor à palavra de Deus, pelo dom da Eucaristia e a certeza da proteção da Senhora Santana e da sempre Virgem Maria, a Mãe da Divina Graça. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.
que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Anunciação, Mãe da Divina Graça, São José, seu esposo, e os santos padroeiros de nossas comunidades, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos cantar aí umas estrofes do hino do centenário. Enquanto isso, você pode colocar a tua pergunta, você que consegue continuar conosco mais um tempinho, deixa aí a tua participação, deixa teu comentário, que nos ajuda também a enriquecer este momento. Celebramos em nossa diocese os 100 anos de vida e comunhão. Que o Senhor abençoe nossa história de esperança e missão. Mestre, onde moras? Vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Com Maria, Mãe da Divina Graça, elevamos a Deus esta oração. Pelos nossos sacerdotes que conduzem tua igreja em comunhão. Mestre, onde moras? Vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Muito bem, estão surgindo as perguntas. Tem uma pergunta, né, que não é da Rosane, isso, né? Paz e bem. Tenho uma dúvida, uma pessoa que não tem os sacramentos, batismo, eucaristia e crisma, é casado apenas no civil. Porque uma... Daí uma das partes foi casada na igreja, poderá receber os sacramentos? Porque uma das partes já foi casada na igreja, poderá receber os sacramentos? Padre Wagner, que é do direito canônico, ajuda a esclarecer aqui essa dúvida. Tá certo. Então, assim, provavelmente, pelo que eu entendi ali, um dos dois, então, foi casado, teve uma outra união e agora eles estão juntos. Uma das partes não tem nenhum dos sacramentos e a outra tem uma irregularidade porque está vinculada a outra pessoa. Então, qual que é o caminho aqui? O primeiro passo a se fazer, da parte que foi casada, é necessário fazer o processo de declaração de nulidade matrimonial. Ou então, antes disso, até fazer algumas verificações. Mas o que acontece? A igreja ela tem este princípio. Todo casamento celebrado presume-se válido até que se prove o contrário. Então, a parte que foi casada na igreja vai ter que procurar o tribunal eclesiástico e solicitar aí toda a investigação, o processo canônico que a gente chama, para verificar se o seu casamento foi ou não válido. Bom, esse é o primeiro passo. Uma vez que, vamos dizer, hipótese, o casamento foi declarado nulo. Se foi declarado nulo, então a parte católica, a parte que foi casada, ela está apta para contrair o sacramento do matrimônio. Aí vem o outro lado, que é a pessoa que não tem nenhum dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Ela vai precisar fazer toda a catequese aí de preparação para receber os sacramentos. Neste ano, na verdade, o casal, né, porque juntos tem esta orientação, né? Aí o que vai acontecer? O caminho mais correto é este, né? Lá próximo da época em que a pessoa que não é batizada vai ser batizada, portanto no sábado santo,
se faz o matrimônio, esse é o caminho melhor, o matrimônio com um pedido ao bispo de dispensa de disparidade de culto. O que é isso? É quando uma parte católica, que tem batismo, crisma ali, vai se casar com alguém que é pagão, ou seja, que ainda não tem nenhum dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Neste caso, como um dos dois não... O sacramento ele é entre dois batizados, mas um dos dois não tem batismo, é necessário solicitar ao bispo a dispensa de disparidade de culto. Tem a dispensa, o casamento entre o não batizado e o batizado vai ser celebrado validamente. Aí agora já não há impedimento, vai receber depois esta parte batizada, que não é batizada, vai receber na Vigília Pascal os sacramentos de iniciação à vida cristã e está tudo ok. Diante de todo esse caminho, vai ter que esperar também ter a verificação, tudo certinho, se está lá anotado no livro de batismo, né, todos os trâmites que aconteceram, o processo de declaração de nulidade, tem que esperar sair a sentença, tem que notificar a paróquia, vai ser registrado no livro de batismo, vai ser emitida uma certidão atualizada. Tem todo um caminho, né, que vai ser feito aqui. É possível? É, mas é... E é um caso um tanto quanto complicado ou complexo. Na verdade, não havendo a declaração de nulidade daquele casamento que foi válido, há um impedimento. Né? A convivência com uma pessoa que anteriormente foi casada na igreja, para essa pessoa poder comungar, ela vive numa situação irregular, sacramental, e, portanto, há um impedimento. Então, há necessidade aqui de um acompanhamento bem pessoal, cada caso, porque é difícil de dar uma resposta assim que seja satisfatória para todos os casos que nós podemos encontrar. Sim. E este que foi apresentado aqui é bem complexo. É bem complexo, né? Tem que raciocinar bem. Tem alguns que são mais simples, mas aqui uma orientação com o pároco, ou então mesmo com o padre Wagner, ou então o próprio tribunal, pode dar mais clareza qual é o caminho que pode ser feito. Tinha uma outra pergunta ali, eu não sei se é essa ou a anterior, né, da pergunta se os encontros ou na realização do encontro pode ser feito com uma música, um fundo musical, né? Aqui não tem nenhuma norma assim que impeça, aquilo que favoreça, né, a reflexão, a meditação, né? Cada catequista pode escolher também, né, como melhorar o ambiente. Tem uma sugestão de como preparar o ambiente, quais os elementos que devem aparecer ali para ajudar o catequizando também a entender do que nós estamos falando hoje. Mas se tem uma música, um fundo musical que ajude, não dormir, né? Mas entender, né, esse encontro oracional, é possível, né? Não há impedimento. Não tem nada que... aquilo que vai colaborar para um ambiente orante, né, pode ser feito tranquilamente. Agora vem essa pergunta, né, a nova aqui que apareceu para nós. A sugestão do calendário da catequese para com os adultos sugere quantos encontros durante o processo catequético? Então, vamos revisar aqui, né? Então, o tempo do pré-catecumenato ali, que é esse livrinho que já está pronto, aqui nós temos 6 encontros. Tá? Depois vai passar pela celebração de admissão ao catecumenato, e aí nós entramos naquele tempo do catecumenato, que é o tempo mais longo, que tem a catequese propriamente dita, né? Nós já falamos aqui nos outros encontros que esse tempo é o tempo mais longo. Então, aqui, a nossa proposta é fazer alguns encontros sobre a palavra de Deus, depois sobre todo o creio, né? Toda a nossa profissão de fé, aí para ter a celebração de entrega do creio. Daí vamos ter alguns sacramentos alguns encontros sobre os sacramentos da iniciação, os sacramentos de cura, os sacramentos de serviço, né? Mandamentos e bem-aventuranças. E aí também sobre a oração cristã do Pai Nosso, porque daí vai ter a entrega do Pai Nosso. Então, toda essa parte do catecumenato, a proposta são 23 encontros. Aí vem a entrega do Pai Nosso, termina esta fase do catecumenato. Aí vem ainda, não é no tempo depois do Advento, nós sugerimos a participação nas novenas de Natal, e quando retomar no ano seguinte, no início do ano, haverão aqueles encontros do matrimônio, né? São 5 encontros que foca mais o sacramento do matrimônio,
5 encontros do matrimônio. Depois vai ter a celebração de eleição. Lá no início da quaresma, a celebração de eleição. Aí tem os 3 escrutínios, né? São os encontros de preparação para os escrutínios. Todo esse tempo da purificação e iluminação, nós sugerimos 6 encontros. Né? Os encontros sobre o sacramento da reconciliação. O tempo da purificação e iluminação é o tempo de introspecção, de confrontar a vida com o evangelho ali nos escrutínios. Então, nós fomos fazendo um caminho de preparação para viver bem a quaresma daquele ano, né, que é o que propõe o Rica nesse tempo de purificação e iluminação. Então, são mais 6 encontros ali, até que chega o dia da Vigília Pascal, onde recebe os sacramentos. Mas, gente, não termina aí. Lembra que nós falamos? Depois vem o tempo da mistagogia, esse mergulho mais profundo nos mistérios de Cristo. Então, nós sugerimos também 3 encontros para iniciar esse tempo da mistagogia, que vai durar a vida inteira da pessoa, né? Ali vai entrar num tempo de formação permanente. Então, é importante a gente olhar para isso e não com susto. Ai, meu Deus, quantos encontros. Gente, não, né? Nós temos falado isso muitas vezes. Esse processo, esse itinerário de iniciação à vida cristã quer nos colocar num caminho de seguimento de Jesus, né? Deixando aquela mentalidade sacramentalista, que o sacramento é o fim do caminho. Não é, né? O sacramento é a força para continuar nesse caminho de seguimento de Jesus. Então, é um processo de seguimento de Jesus, que depois, né, passado esse tempo a recepção dos sacramentos da iniciação, ali, o matrimônio daqueles que forem fazer esse caminho de matrimônio, aí vai continuar o tempo da mistagogia com 3 encontros e a pessoa vai ser inserida na comunidade, vai continuar a sua vida de formação permanente, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso com esperança, com alegria e pensar, esse caminho de seguimento de Jesus vai estar nesse processo, vai ser acompanhado ali pelo catequista, mas depois a pessoa vai caminhar a vida inteira, né, com Jesus. Hoje, André, Felipe encontraram Jesus, foram lá, mostraram para outros, e depois eles passaram a vida seguindo Jesus, né? Os discípulos ficaram sempre, muitos deram a vida por Cristo. Então, a gente às vezes fica muito preocupado, quantos encontros, né? Como que... Vamos fazer bem feito, né? O processo vai ter os livrinhos para cada encontro desses que nós estamos falando aqui, e depois o nosso grande anseio é que cada um desses que passarem pelo processo fiquem sempre na comunidade conosco, né? Nesse caminho de vida cristã. Dom Peruso, que é arcebispo de Curitiba, quando ele fala da iniciação à vida cristã, que ele tem essa paixão de falar da iniciação à vida cristã. Dom Bruno também, ele quando fala, ele também diz assim, nós estamos evangelizando, mas voltando a Dom Bruno, Antônio Peruso, ele diz assim, não se apresse, não tenham pressa, façam bem o caminho, não contem só o número de encontros, mas aprofundem, né, o encontro com Jesus. Se nós fizermos isso, nós ajudarmos isso, nós estaremos fazendo uma experiência de maturidade na fé. A maturidade na fé é muito mais do que passar por um conteúdo apenas e dizer assim, já estou preparado. O estar preparado é estar caminhando com Jesus, sem pressa de chegar lá no final, mas fazer uma experiência profunda de fé e permanecer com Ele. Aquilo que a irmã dizia, né, quando refletia no início, aquela palavra permanecer com Jesus. Tinha uma outra pergunta ali, o que é válido, o que é preciso para... O que é válido para o casamento seja anulado? Pergunta para os canonistas aí da Márcia Regina. Então, a primeira coisa que eu falo referente a essa pergunta é que a igreja ela não anula o casamento, ela declara nulo. Explico. O que faz o matrimônio, essa é a nossa compreensão da Igreja Latina, é o momento do consentimento. Quando então o homem e a mulher se dão e se recebem. Eu te recebo por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida. Naquele momento do consentimento, não pode haver nenhum impedimento, nenhum vício, e deve ser respeitado da forma canônica. Não temos tempo aqui para dizer o que pode declarar nulo ou não, porque são várias situações. Destaco esses 3 pontos. Nós temos 12 impedimentos, que a gente chama de impedimento dirimente, que precisa ser verificado. Nós temos os vícios de consentimento, de repente tinha uma grave falta de discrição de juízo,
Vamos citar um exemplo, a pessoa estava embriagada quando se casou, ou outras situações, estava com medo, de repente o pai era muito rígido e a mulher engravidou e agora eu não queria casar, mas se eu não casar, meu pai vai me expulsar de casa. Então, um medo bastante ali, às vezes um medo incutido até, enfim, são uma infinidade de situações. E a forma canônica, o que acontece? Na Igreja Latina, a gente pede que o casamento ele precisa ser celebrado, o noivo e a noiva, eles firmam este contrato diante de 2 testemunhas e perante um assistente eclesiástico competente para isso, que em geral é o sacerdote, bispo ou padre, ou então alguém delegado por um dos dois, pode ser um diácono, pode ser em situações, exceções, até um leigo, mas precisa cumprir a forma canônica. Não cumpriu a forma canônica, é uma situação de casamento declarado nulo. Enfim, então é uma série de situações e por isso que compete ao tribunal eclesiástico esta investigação, porque os padres que lá estão, ou diáconos, também até leigos que são juízes, eles tiveram toda uma formação para que alguém atue, por exemplo, no tribunal eclesiástico, precisa ter pelo menos o mestrado em direito canônico. Então são pessoas que estudaram por um período de tempo a fundo essas questões que podem declarar nulo um matrimônio. E, portanto, vão fazer toda uma investigação ali, todo um processo que vai confirmar ou não. Agora, volto naquilo que eu havia falado na pergunta anterior. Todo casamento celebrado presume-se válido até que se prove o contrário. Não é porque eu penso que pode ser nulo que eu vou dizer, não, teu casamento é nulo. Ou vai lá que a igreja vai anular teu casamento. Vai chegar lá no tribunal e vai receber uma resposta, não, a igreja não anula o casamento. Não é o mesmo que o divórcio, é bem diferente do que se faz na esfera civil. Por isso, uma investigação que é muito morosa, ela realmente leva em consideração uma série de elementos e a gente não pode, dependendo da situação, não pode dar uma resposta já imediata, direta. Por isso, esse discernimento, às vezes, é muito interessante. Não sei como resolver. Procura direto o tribunal eclesiástico e ali vai ter as orientações necessárias. Fica a sugestão aqui, né? Se alguém tiver esse interesse de procurar o tribunal e não souber o telefone, alguma coisa, procura a Ação Evangelizadora, a irmã Romilda ou lá o Centro Diocesano de Catequese. A gente passa o telefone, passa os contatos e aí você pode, né, ter um esclarecimento melhor lá no tribunal. Assim, claro que é importante também passar pelo pároco, mas o que acontecia? A gente sabe que cada padre, nós temos a formação básica que o seminário nos pede, que é a filosofia e teologia, mas depois as especializações, cada padre procura. Então, é natural que, de repente, tem um padre que é biblista, tem um padre que é liturgista e tem padres que são canonistas. Mas o meu padre lá não sabe. Tá ótimo, ele tem a formação que ele teve na teologia, quem sabe ele não teve a oportunidade de fazer uma especialização. Então, leva para aquela pessoa que tem realmente o preparo ali para dar uma resposta conforme aquilo que a igreja pede. Então, justamente para evitar as dificuldades que se gera até para o próprio pároco, é que hoje a sugestão é que se encaminhe direto ao tribunal. Então, mesmo quem chega lá para o pároco vai passar o telefone, vai dizer, olha, esse aqui é o contato do tribunal, entre em contato lá. Há um grupo de pessoas que estão preparadas para fazer toda a orientação e até mesmo, eu digo assim, como que uma triagem, né, da pastoral judiciária para os encaminhamentos aí do processo de declaração de nulidade matrimonial. Tá bom? O Osmar colocou ali o telefone do tribunal, Osmar? Esse telefone que está na tela? Esse é... Da ação? Não. Acho que tem um errinho ali no telefone, então. Já vamos corrigir, né? Esse é da catequese está certo, é isso aí, 999, tem um 9 a mais, né? 999 18 16 75. Aí a gente encaminha o telefone do tribunal para vocês, né? Quem precisar procurar a gente dá um jeito de fazer esse encaminhamento. Tinha mais uma pergunta ali do Luiz Carlos, né? Não sei se o Osmar pode voltar ali para nós a pergunta. Ele está dizendo assim, é uma alegria participar de mais um encontro, sempre muito esclarecedor. Pergunto, se não houver
catequista suficiente? Podemos dar catequese? Para mais de um catequizando? Sim, né? Nós já falamos em outros momentos, vamos reforçar aqui, né? Que se não houver catequista suficiente para ser um para cada catequizando, monta um pequeno grupo ali, né? Tem na rua lá, apareceu 5 ou 6 pessoas interessadas, né? Faz junto ali com aqueles um pequeno grupo, né? O catequista vai conduzir aquele pequeno grupo. Pode sim, né? Nós vamos fazer, adaptar, né, os nossos catequistas ao tanto de pessoas ali que aparecerem, né? O principal é fazer aquilo que Papa Francisco nos disse, né? Nós temos que acolher a todos, né? Aí nós vamos ver como fazer, aí cada paróquia vão se organizar, dividir os catequistas ali nos grupinhos para poder que todos aqueles que foram visitados e desejaram vir para a catequese, para fazer esse itinerário, que sejam acolhidos, né? Esse que é o grande objetivo. Até nós respondemos isso no dia que Dom Bruno esteve aqui, e ele confirmou que, assim, para resumir, o mais personalizado possível, né? No sentido de que, se houver possibilidade de cada catequista acompanhar, cada um, maravilhoso. Se não pode, então, pequenos grupos. A ideia é não fazer grupão mesmo. Tentar motivar ao máximo aí para conseguir catequista do jubileu, para não ter grupão. Mas cada realidade, né, cada paróquia tem a sua realidade. O mais personalizado possível. Tinha outra pergunta ali, né? Tem. Eu não sei ler o nome de quem está fazendo a pergunta. Se conseguir, né? Mas acho que é um codinome. Pegou o código. 1, 2, 3. Boa noite, paz e bem. A partir destes 9 encontros, quem ainda não era catequista pode começar a dar catequese, uma vez que tenham... E estejam vivendo de acordo com o que a Igreja exige. Que estejam vivendo como a Igreja exige. Aqui está perguntando do catequista, né? Nós estamos falando aqui desse catequista que é que vai acompanhar. Claro que para ser catequista, no mínimo tem que ser alguém que está inserido na vida comunitária, que participa, que vive bem a sua fé e procure se formar, né? Buscar esta formação. Nós passamos esse conteúdo aqui e ele está gravado, e a paróquia pode depois, no final desse processo, inclusive com esse material, fazer uma reunião com aqueles que já fizeram a formação e com aqueles que podem ser inseridos nesse grupo de catequista, e fazer lá também uma melhor preparação e ajudar, né, os catequistas a fazerem isso. Então, não há nada que impeça, desde que seja alguém que tenha interesse, que procure fazer este caminho de comunhão com a paróquia e com a diocese. Sim, ser catequista é uma vocação, né? Se você se sente chamado, vocacionado para esse serviço na igreja, se você está ali inserido na sua comunidade, como diz o Padre Joel, né? Se coloca a serviço, conversa com o pároco e se coloca a serviço, né? E vai servindo, né? O importante é a gente estar disposto a seguir Jesus e se colocar a serviço, né? Mais uma pergunta. Edneia Martins. O casal que já tem 56 anos de casamento, só no civil. O padre pode fazer uma visita com eles e para esse casal receber a Eucaristia? Então, que é uma outra questão que também é delicada, que também precisa um acompanhamento bem personalizado, uma orientação mais precisa, para não dar uma resposta genérica aqui, porque, teoricamente, assim, na prática, quem vive junto não é casado na igreja tem um impedimento para receber a Eucaristia. Há um caminho sendo feito com os casais de segunda união, mas esta matéria da comunhão ainda não é uma questão que está assim clara e liberada. Há este impedimento, né? Pelo menos é o que nós podemos dizer assim nessa pergunta que vem. Não sei se o Padre Wagner pode ajudar um pouco mais. De fato, como o Padre João falou, é de uma ampla interpretação, é difícil vai ter que ver qual é realmente o caso. Primeira questão, a primeira pergunta que eu faço aqui, este casal, por que eles não podem casar na igreja? Ou por que eles não são casados na igreja? Aí vem, eles não são casados na igreja porque um dos dois já foi casado.
Bom, então aqui nós temos um impedimento de vínculo, é necessário fazer o processo de declaração de nulidade matrimonial. Não, eles não são casados porque nunca quiseram casar, mas os dois são desimpedidos. Aí vem a pergunta, tá, mas então por que 56 anos e resolveram viver só assim e não quiseram casar-se na igreja? Uma outra questão, né? Eles dois já são batizados? Porque se não forem batizados, aí nós temos um outro porém. Se não forem batizados, o matrimônio deles é matrimônio natural, uma vez que foi celebrado civilmente. Então, neste caso, eles podem fazer o itinerário e quando eles receberem os sacramentos de iniciação à vida cristã, naquele dia do batismo, o casamento deles, matrimônio natural, civil, se torna sacramento do matrimônio. Esse é um caso somente se os dois não são batizados. Se um deles é batizado, já tem, né, uma outra questão aqui que nós vamos ter que ver que daí é um outro impedimento. Enfim, então veja, só para dizer que nós temos aqui uma ampla interpretação. A gente pode interpretar de várias maneiras. Então a primeira pergunta é, por que não são casados? E ainda tem uma outra questão aqui, né? Talvez trazendo isso, acho que eu pioro a situação, porque gera mais confusão, né? Mas tem uma outra situação, que inclusive aconteceu isso há poucos dias numa paróquia, e alguém me procurou para ter uma orientação nesse sentido. De repente, eles só são casados no civil, porque um dos dois não aceita de modo algum casar na Igreja Católica. Mas a parte católica tem todos os sacramentos e sofre porque eu só não comungo porque o meu marido ou porque a minha esposa não aceita casar na Igreja Católica. Em situação grave, isso é algo possível de resolver com aquilo que a gente chama de sanatio in hadite. Quando um dos dois não aceita mesmo, pelo bem da parte católica, eu posso solicitar ao bispo que convalide o casamento civil deste casal. Então veja, é uma série de situações que podem estar presentes numa união de 56 anos, porque não é pouco tempo. Então não dá para dar uma resposta exata, é o discernimento do pároco. Vai chegar lá e vai ver qual é a razão pela qual não podem comungar, né? E aí vai poder orientar. É isso que eu queria ressaltar aqui, né? É importante que o padre chegou bem onde eu estava pensando, né? São casos particulares que é preciso levar para o pároco, sim, né? Porque sim. Aqui a gente vem o caso aqui, a gente lê a pergunta, mas nós não estamos lá para saber, né? Por que não casaram, qual é a situação, né? Então, essas perguntas que vocês trazem aqui, que são muito, assim, que a gente não tem como estar lá no contexto para saber maiores detalhes, é preciso levar para o pároco. Quem faz a pergunta talvez conheça o caso. Aí pode também ter essa interpretação, aonde que se encaixa aqui a própria resposta que o padre Wagner deu. Mas se é uma resposta assim de uma imaginação, aí fica um pouquinho difícil, porque daí a gente tem que saber aonde que nós podemos encaixar essa pergunta nos casos devidamente assim, concretos na comunidade. Então aqui, para dar uma resposta assim e esclarecer todas as dúvidas, é muito complicado, né? Porque cada caso precisa ser esclarecido na sua particularidade. E o padre, como pastor, tem a missão de fazer isso. Mais uma pergunta, né? Aproveitando a fala sobre a catequese batismal, os padrinhos dos adultos devem e terão uma formação própria, como tem agora das crianças? O itinerário Rica, né, quando apresenta a figura do padrinho, já coloca ele lá ajudando, acompanhando aquele adulto, né? Não prevê uma formação específica separada para o padrinho. Por quê? Supõe-se que a pessoa que foi escolhida para ser padrinho, ela tem um testemunho de fé, né? Ela já esteja trilhando esse caminho de fé, esse itinerário, e não precisa, né? Não prevê, o Rica não prevê uma formação para os padrinhos. Para o padrinho da criança é diferente, por quê? Porque a criança, o padrinho está assumindo aquela fé pela criança, né? Ali que a criança ainda não tem a compreensão. Então, ele está sendo garantia de que aquela criança vai ser acompanhada no caminho de fé.
Agora, para o adulto mesmo, ele é o responsável por aquele caminho que ele está fazendo, que ele está trilhando. O padrinho é um apoio, é aquele que vai... Lembra, em todas as celebrações era importante, colocava a mão no ombro, né, do adulto, estava ali ao lado, sendo um testemunho de fé. Mas a formação, supõe-se que aquela pessoa que vai ser padrinho do adulto já é um testemunho, né, já está trilhando um caminho de fé, é um exemplo para aquele adulto. Então, o RICA não prevê uma formação específica para os padrinhos. Vamos lembrar aqui o padrinho de crisma. Ele tem critérios. É bom que nós entendamos, né? Precisamos ter critérios para as nossas escolhas, para não escolher alguém que, por exemplo, vive uma situação irregular ou não participa de nada. Aí fica... Sempre é uma questão que é um pouco complicada. Mas os padrinhos de crisma, que daí são padrinhos dos adultos, eles são convidados a participar de alguns momentos e, claro, sempre da comunidade de fé, mas eles não têm esse itinerário como tem para as crianças. É um pouquinho dentro dessa metodologia que nós podemos entender também os padrinhos com esses adultos que estão fazendo esse itinerário. Mas claro, né, se os padrinhos quiserem vir caminhar junto, fazer o itinerário também, esse itinerário é bom para todo batizado, né, para todo aquele que já está caminhando, aquilo que nós dizíamos no encontro de hoje. Tem muita gente que é batizada e não evangelizada, né, que precisa aprofundar o seu caminho de fé, e de repente se o padrinho quer acompanhar nesse caminho, seria maravilhoso, né, mas não é exatamente aquilo que o RICA prevê. O Dom Bruno, foi feita a pergunta aqui, também essa pergunta, quando ele estava aqui, né? Foi feita uma pergunta bem desse gênero, né? Que ele também respondeu, né? Que não há assim, uma previsão de uma formação para os padrinhos de batismo dos adultos, né? Nem de crisma, né? Como não é no de crisma, como o padre lembrou aqui. Mais uma questão ali, o Alisson Lopes pergunta: como proceder nos casos em que o catequizando já recebeu a primeira Eucaristia, mas não possui documento, foto ou testemunha da época? Então, em relação à primeira Eucaristia, Alisson, não tem uma certidão. É um momento, claro, que marca este passo que será dado no fortalecimento, no vigor, no alimento da caminhada de fé. Se for seguir a ordem teológica dos sacramentos de iniciação à vida cristã, é batismo, crisma, Eucaristia. Então, o batismo ele dá a vida, a crisma dá a força para viver aquela vida batismal e a Eucaristia sustenta a vida do batizado. Então, assim, o que precisa é saber, a pessoa está batizada? Tá. Já fez a primeira Eucaristia? Já fez. Está ótimo. Não precisa ter um comprovante, algo que comprove mesmo que ele fez ali a primeira Eucaristia. Se não fez, naquele dia em que ele for crismado, ele também vai poder comungar naquela Santa Missa. Portanto, ali será a sua primeira Eucaristia. Ah, mas não tem nenhum documento, nenhuma lembrança. Não é o essencial, a lembrança ali. Né? É o significado realmente da vida na graça, da força eucarística na vida do iniciado, a vida cristã. O que precisa ficar bem claro aqui é que não pode gerar nenhuma dúvida que se essa pessoa foi batizada. Exatamente. Porque o batismo é a porta para os sacramentos. Qualquer outro sacramento sem o batismo é inválido. Então, não pode alguém fazer a primeira Eucaristia ou a crisma sem ser batizado. Então, o batismo é essencial para recebermos os outros sacramentos. Agora, se essa pessoa ela é batizada e vai fazer este itinerário aqui, nós não estamos falando de fazer o itinerário para crisma. Nós estamos falando de fazer o itinerário para casamento. Nós não estamos fazendo o que precisa fazer só para quem vai fazer a primeira Eucaristia. Este itinerário aqui se chama Processo de Iniciação à Vida Cristã, para ajudar aquele que é batizado ou aquele que não é batizado também a se preparar para ser discípulo de Jesus. E aí, sendo batizado, feito esse itinerário, vai poder fazer a primeira Eucaristia, crisma, o casamento, porque já está maduro na fé. É isso, é a maturidade na fé.
Agora, claro que alguém dizer assim, eu não sei se eu fiz a primeira comunhão, não lembro de nada, né? Não tenho, eu fiz, mas não tenho nenhum documento. É muito difícil alguém que fez e ninguém sabe aonde que ele fez. Sempre tem o avô, avó, pai, né? Um irmão que vai lembrar onde ele fez a primeira Eucaristia. Mas, enfim, são situações que aparecem. Exatamente, mas que não seja realmente isso assim nenhum motivo para ficar sem dormir. É que, né, pode realmente encaminhar para a crisma aí tranquilamente, porque, né, não é a questão. A Heloísa Batista também está fazendo pergunta. Uma pessoa divorciada e que não vive novo relacionamento pode servir na catequese, liturgia, enfim? Primeiro, acho que é bom lembrar aqui, porque tem algumas pessoas que fazem confusão. Primeiro, o casamento nunca é feito para separação. É feito para os dois viverem juntos, para serem felizes e fiéis. Quando há, por N motivos, a separação, não há impedimento para nenhum dos dois comungarem. A separação não é impedimento para a comunhão, para a confissão, para a prática sacramental. O que é impedimento é um novo relacionamento, quando há um novo vínculo, né? Então este é o impedimento. Nesse caso, a pergunta de uma pessoa que é separada, divorciada e mora com os filhos, mora sozinha. E se é uma pessoa de fé, uma pessoa que participa da comunidade, ela pode servir, ela pode ser envolvida nesse processo também de colaboradora, de catequista, de alguém que também se dedica na comunidade. Então, em si, não há impedimento. Agora, sempre é bom entendermos isso, que ser catequista é um chamado, é uma missão. Não é só uma função ou um serviço, é uma vocação. E se essa pessoa ela sente que é o chamado e se dedica, principalmente com o seu testemunho de vida, não tem impedimento, né, irmã? Exatamente, né? O padre respondeu assim, com muita categoria, perfeição ali, né? É isso mesmo. Se a pessoa se sentiu chamada por Deus e se não está com nenhum impedimento, não está com uma nova união, ela pode servir, né? Se coloca ali a serviço, se apresenta na comunidade, né? No grupo de catequistas, para a coordenação da catequese, para o padre, vai mostrando essa disposição, né, de servir, e aí a comunidade vai inseri-la, né, nesse processo de servir na catequese ou na liturgia. É importante a gente se colocar a serviço, né, se colocar à disposição e ali na comunidade, né. Também a gente não é sozinho no mundo, chega lá, eu quero ser catequista, né. Vai lá, entra, começa a fazer um caminho junto com o grupo de catequistas, vai se colocando a serviço ali, com certeza vai ser bem acolhido, bem-vindo. E eu percebo assim que às vezes é muito mais aquele sentimento interior que a pessoa tem. Eu já atendi várias pessoas que vivem nessa situação, recém-divorciadas, então se separaram, mas não estão em nova união, mas a pessoa não se sente bem. Ela diz, padre, eu sinto que eu estou errado. Então é um sentimento. Isso é importante até buscar uma boa direção espiritual, orientação, enfim, um padre que possa ajudar esta pessoa a compreender até mesmo esse momento que ela está vivendo, né? Levando em consideração, né, tudo isso que o padre João muito bem falou ali, né, percebendo que não há assim, objetivamente um impedimento, né? Talvez o impedimento seja muito mais interior no sentido do modo como a pessoa se sente. Por isso, um bom diretor espiritual faz muito bem para pessoas que vivem nessas situações. A Denilson Guimarães, se não me engano, fez a pergunta ali, mas ele disse assim, este ano vai ter formação para catequistas de adultos com o padre Wagner e a irmã Flávia, como teve ano passado? Olha, nós já estamos no 7º encontro. Essa é a formação que está sendo, né, dada. Nós estamos caminhando, né? Nós fizemos já 7 lives, ainda temos mais 2 pela frente, né? Fizemos todo esse processo, estamos fazendo. E esta é a nossa formação esse ano para os catequistas do Jubileu, né, os catequistas de adultos, que agora, né, o Dom Bruno carinhosamente chamou de catequistas do Jubileu. Então, alguns anos teve a escola catequética, talvez ele esteja também com pensamento em relação à escola catequética,
era mais direcionada aí para os adultos, né? Não, mas ele falou ali do ano passado. Do ano passado. Nós fizemos ano passado, reunimos todos os catequistas de adultos lá na Paróquia Auxiliadora, né? E acho que ele lembrou disso. Mas esse ano. Não estava. Mas você foi nesse dia, lembra que você foi fazer uma fala justamente sobre os sacramentos da iniciação? Eu não lembro, mas. Na Auxiliadora, lembra? E aí, mas esse ano nós já estamos fazendo, né? A formação para os catequistas de adultos estamos fazendo esses 9 encontros, né? Uma formação toda especial. Não foi um dia, né? Serão 9 encontros. E claro, se a gente sentir necessidade durante o caminho de chamar novamente, fazer alguma outra formação, nós vamos avisar vocês, fiquem tranquilos. Acho que essa pergunta já veio, né? Sobre o catequese batismal, ali era da Mônica, né? Se os padrinhos de adultos precisam fazer uma formação. Já respondemos essa. Tá bom. É isso, então? Era isso. Daqui a pouco tem Brasil e Argentina, né? Não sei se o Dom Bruno acompanhou hoje, senão nós agradecemos sempre o apoio que ele nos dá. Gostaria de lembrar que ontem nós tivemos uma reunião com a equipe do Jubileu também, várias outras celebrações, momentos que estão sendo pensados e preparados para o Jubileu, né, da Diocese, que vai acontecer em maio do ano que vem. Mas eu gostaria de dizer para você que está nos acompanhando que em maio deste ano a Diocese comemora 99 anos. Então procure se envolver na sua comunidade, veja como a sua comunidade também está se preparando, porque vai ter um momento especial na missa do dia 10 de maio deste ano, na celebração, na comemoração dos 99 anos da nossa Diocese, com uma vela do Jubileu, um banner que também ajuda, as preces, né, o momento também de acender esta vela, para dizer assim, estamos caminhando em comunhão com a Diocese rumo ao centenário. E lá, em maio de 2026, nós queremos fazer então uma grande festa celebrando o aniversário da nossa Diocese com esse grande movimento que já estamos fazendo em toda a nossa Diocese. Segunda-feira, 14h30, nós teremos uma reunião com os padres para tratar de uma revista que também vai circular em toda a Diocese e espero que os catequistas do Jubileu também recebam esta revista que vai ser mensal, que vai contar a história da nossa Diocese, com cada paróquia também participando, contando nessa revista um pouquinho da sua história. Então, na próxima segunda-feira teremos uma reunião com os padres. Além do que, no dia 27, que vai ter a reunião com a pastoral do dízimo. Então, à noite, né, vai ter essa reunião, essa formação. E na próxima terça-feira estaremos aqui para concluir esse caminho de formação. É o 8º. Não, mas não. Tem mais 2, hoje foi o 7º, tem o 8º e o 9º. Então tá bom, eu já estava contando como... Então tem mais 2, tá? Mas na terça-feira estaremos aqui de novo, né? Tem mais uma pergunta ali, olha, a Clarinha, lá da paróquia São Pedro, né, ela está perguntando assim, nesse itinerário vai ter retiro para os catequizandos, como temos agora, nos encontros com os adultos? Vai sim. Lá no tempo da purificação e iluminação está previsto um retiro quaresmal. Então, a Clarinha e outros que estão aqui fazendo as perguntas e que já são catequistas de adultos, catequistas com adultos, porque não somos catequistas de adultos, mas com eles, né, nós fazemos um caminho. Então, vai ter sim o retiro. É a mesma estrutura que tinha no nosso manual da catequese com adultos, está presente nesse novo itinerário. Só mudou o formato dos encontros ali, né? Mas tudo que tinha lá, porque tudo era inspirado no Rica, e agora também. Então, também está previsto um retiro quaresmal ali no tempo da purificação e iluminação. E ali o Tubergel, 1, 2, 3, acho que é alguém, ela diz assim, excelente, aprendi até o que não esperava. Que bom, agradecemos então, se também esse momento foi esclarecedor, né, para essa pessoa que se manifesta e também outras tantas que nos acompanham e certamente também aprenderam mais um pouquinho no dia de hoje. Muito bem, nosso vigário judicial também está aí, o padre Atanagildo, apareceu ali. Falamos bastante hoje do Tribunal Eclesiástico, o padre Atanagildo é responsável lá pelo tribunal e hoje também fez uma fala bastante importante lá para os secretários e secretárias. Então, qualquer dúvida, né, com certeza, a partir do tribunal ele vai poder colaborar também conosco nesse sentido, tá bom? Isto. Então, queremos agradecer a você que esteve conosco, perseverou e está perseverando até
este momento e continue firme. Mais 2 encontros aí e nós chegamos lá confiantes, né? Lembrando que essas lives ficam salvas no YouTube, então aqueles catequistas que não puderam acompanhar ao vivo, pode dizer a eles que acompanhem em outros momentos, e aqueles que ainda vão começar esta caminhada, porque conforme vai aparecendo aí os adultos que precisarão ser acompanhados, nós vamos precisar também de repente fazer convite a mais catequistas para que se unam a nós. Então todos podem fazer esse caminho formativo. Tá bom? Eu lembro também aqui, né, que nós estamos num processo de discernimento para aqueles catequistas que vão ser instituídos ministros, né? Então, até o dia 15 de abril, nós receberemos os nomes desses indicados. E eles vão ser convidados, um dos critérios é que sejam catequistas do jubileu. Caso a pessoa que foi indicada não esteja ainda fazendo essa formação, as lives vão ficar gravadas e vai ser possível fazer a formação para depois estar assumindo como catequista do jubileu. Então, fique atento, né? Fique atento e avise quem não está fazendo essas formações, que elas estão gravadas lá no YouTube, porque quem não fez ainda dá tempo de fazer, né? Ainda temos um mês aí antes de começar a catequese, então vai dar tempo de estar participando. Muito bem, vamos encerrar cantando mais algumas estrofes do nosso hino do centenário. A partir da estrofe número 4, ali, que nos fala dos operários. Obrigado, que Deus abençoe, um bom descanso a cada um. Falar em operário, sábado tem mais, né? Que venha o Maringá. A esperança de levar o Paranense. E que Deus abençoe a irmã Romilda também, com a graça da vida. Envia, ó Senhor, mais operários, se a messe é tão grande, pois então que os frutos se espalhem pela terra para os filhos deste chão. Mestre, onde moras? Vinde, vede, moro em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Inspirados pelo Espírito Divino, que teus filhos possam ver a salvação. Com Maria e Santana te pedimos, ó Deus Pai, nesta canção. Mestre, onde moras? Vinde, vede, mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Esta prece é por nossas comunidades que dedicam seu trabalho na missão. São famílias do interior e da cidade, é teu povo em união. Mestre, onde moras? Vinde, vede, mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Inspirados pelo Espírito Divino, que teus filhos possam ver a salvação. Com Maria e Santana te pedimos, ó Deus Pai, nesta canção. Mestre, onde moras? Vinde, vede, mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o
derramando em nossas vidas.